Desde o ano passado, 2022, um assunto tem sido discutido no STF, por conta de um recurso extraordinário impetrado pelo Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado de Santa Catarina. O tema em discussão: o direito de descanso quinzenal das mulheres aos domingos. Como funcionam as regras para a concessão de folgas em finais de semana? Será que o fato de ser mulher garante algum direito específico quanto às folgas aos domingos? E o que será que o STF decidiu em relação a essa história? É o que a Econet explica para você no vídeo de hoje. Você está no canal da Econet. Aqui você irá encontrar uma fonte segura de informações para se manter sempre atualizado sobre as mudanças na legislação e sobre tudo o que está acontecendo no país, sobre as áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Publicamos vídeos todos os dias, então já se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre muito bem informado. E se gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, combinado? Antes de vermos o que o STF decidiu, é interessante eu te explicar quais são as regras aplicáveis à concessão de folgas para trabalhadores aos domingos. A regra geral está prevista no artigo 67 da CLT. Segundo esse artigo, é assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Ou seja, todo empregado tem direito a pelo menos uma folga semanal, e essa folga, em regra, deverá ser concedida no domingo. O próprio artigo 67 traz duas exceções à regra: a conveniência pública ou a necessidade imperiosa do serviço. Conveniência pública refere-se à necessidade de prestação de serviços públicos, como, por exemplo, podemos citar os serviços previstos na Lei Geral de Greve como serviços essenciais. Já como exemplo de necessidade imperiosa do serviço, podemos mencionar uma situação em que determinado serviço se inicia em um dia anterior, como o sábado ou até mesmo a sexta-feira, e precisa necessariamente ser concluído, não podendo ser interrompido para ser retomado somente na segunda-feira. Aqui teríamos uma necessidade imperiosa, que justifica o trabalho ao menos em parte do domingo. Voltando ao artigo 67 da CLT, o parágrafo único estabelece o regramento quando houver a necessidade de trabalho aos domingos. Abre aspas, nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Fecha aspas. Ainda, a CLT estabelece, a partir do artigo 372, as regras aplicáveis para fins de proteção do trabalho da mulher. E o artigo 386, por sua vez, determina que, abre aspas, havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical. Fecha aspas. No caso específico das empresas comerciais, a legislação autoriza que ocorra o trabalho aos domingos e estabelece que o repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo. A lista de atividades em que há expressa autorização permanente do trabalho aos domingos e feriados está prevista no anexo 4 da Portaria do Ministério do Trabalho, número 671 de 2021. Então, podemos concluir que devem ser observadas as seguintes regras quanto ao trabalho aos domingos. Regra específica para o comércio em geral: pelo menos um domingo de folga a cada 3 semanas. Regra para demais atividades: pelo menos um domingo no período máximo de 7 semanas. Regra específica para as empregadas mulheres: pelo menos um domingo de folga de forma quinzenal. Uma rede varejista foi condenada ao pagamento em dobro às suas empregadas das horas de serviço prestado no segundo domingo consecutivo, que deveria ser reservado ao descanso. O caso foi levado à justiça por um sindicato de Santa Catarina. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a sentença que estabeleceu o pagamento das verbas. Então, a empresa interpôs um agravo, que é um tipo de recurso junto ao STF, tentando a mudança de tal decisão. Ao STF, a principal alegação da empresa seria que a escala diferenciada de repouso é inconstitucional, pois violaria a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Para resumir bem resumido, a empresa entende que caberia a aplicação da Lei 10.101 de 2000, com no mínimo um domingo de folga a cada 3 semanas.
enquanto o sindicato entende que prevalece o disposto no artigo 386 da CLT, com a concessão de, no mínimo, uma folga aos domingos a cada 2 semanas. Agora, no dia 1º de setembro, tivemos a decisão do caso e não foi favorável à empresa. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, assim decidiu. Não é o caso de cogitar-se sequer de considerar que a concessão de condições especiais à mulher ofenderia o princípio da isonomia, tampouco de que a adoção de regras diferenciadas resultem em tratar, abre aspas, a mulher indefinidamente como ser inferior, fecha aspas, em relação aos homens, como alega a parte. O caso é de adoção de critério legítimo de discrimen. Na espécie em exame, há proteção diferenciada e concreta ao trabalho da mulher para resguardar a saúde da trabalhadora, considerando-se suas condições específicas, impostas pela realidade social e familiar, a afastar a alegada ofensa ao princípio da isonomia. A aplicação da escala diferenciada de repouso semanal para as mulheres, nos termos previstos no artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho, é, abre aspas, norma protetiva com total respaldo constitucional, artigo 7º, incisos 15 e 20, fecha aspas, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Em outras oportunidades, este Supremo Tribunal admitiu a possibilidade de tratamento diferenciado entre homem e mulher, sem ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Acompanharam a relatora os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Mas a votação foi apertada. Os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso divergiram da relatora e votaram pela aplicação da regra da Lei 10.101 de 2000, direcionada ao trabalho no comércio. Em seu voto, o ministro Luiz Fux fundamentou sua discordância principalmente em 2 pontos. Primeiro, a Lei 10.101 seria mais específica, devendo prevalecer sobre as disposições do artigo 386 da CLT. E segundo, em muitos casos, a mulher não trabalha aos domingos, mas esse tempo acaba sendo utilizado para a realização de serviços do lar, o que, no final das contas, não representaria de fato um benefício. O placar final foi de 3-2, para que não seja provido o agravo, ou seja, para que seja mantida a decisão do TST. Assim, permanece assegurado esse direito da mulher trabalhadora. Agora, espaço aberto para você aqui nos comentários. O que acharam da decisão? Será que realmente é mais vantajosa para as mulheres? Ou você concorda com os argumentos do ministro Luiz Fux? Deixe sua opinião. Queremos saber também o que você está pensando. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações.